E se a forma como a gente costuma ler a Bíblia não for a única, ou talvez nem a melhor? Hoje a gente vai mergulhar numa ideia que pode, de verdade, virar de cabeça para baixo o que se pensa sobre as Escrituras. A grande questão é essa, né? Quando a gente abre a Bíblia, o que a gente está lendo? É um manual de regras, um livro de pode e não pode? Ou será que é, na verdade, uma coisa muito maior? Uma única e grandiosa história que se desenrola do Gênesis até o Apocalipse? A resposta para isso, como a gente vai ver, muda absolutamente tudo. Certo, então vamos lá. A chave para essa nova perspectiva é um campo chamado teologia bíblica. E a ideia aqui é bem simples. Em vez de ficar catando versículos soltos, a proposta é dar um passo para trás e olhar o quadro geral, sabe? Enxergar a grande história que a Bíblia está contando sobre Deus e o mundo. Para a gente navegar por essa grande narrativa, nosso papo vai seguir estes capítulos. Vamos entender o que é essa teologia que foca na história, vamos conhecer o protagonista, sacar qual é o enredo principal, chegar no clímax e, claro, dar uma espiada no grande final. Então, bora começar pelo primeiro ponto. Por que essa mudança de olhar de um livro de regras para uma grande história é tão transformadora assim? Vamos descobrir. Pensa comigo. Focar só no Novo Testamento ou em versículos separados é como pegar um romance incrível e pular direto para a última página. Você perde todo o contexto. A abordagem da teologia bíblica nos convida a equilibrar a balança, a valorizar o Antigo Testamento como a primeira e essencial metade da história. É lá que a gente descobre o que Deus já estava fazendo desde o começo. E aqui está o ponto crucial. Cada pedacinho da história, desde o Gênesis, aponta para esse momento central. Não é um evento isolado, mas o ponto culminante para o qual toda a narrativa estava sendo construída. Ok, toda grande história tem um protagonista marcante, certo? Na Bíblia, esse protagonista é o próprio Deus. E a narrativa é a principal forma que a gente tem de conhecer quem ele realmente é. Sabe aquela ideia de um Deus distante, passivo, que só fica olhando? Esquece. A história bíblica nos mostra um Deus que entra em cena, que age, que se envolve diretamente na vida da humanidade. Ele não é um espectador, ele é um personagem ativo na trama. E isso nos leva a um ponto fascinante. O Deus da Bíblia não é um monarca rígido preso a um plano inflexível. A narrativa mostra um Deus que se relaciona, que responde às ações e orações das pessoas. Pensa na história do rei Ezequias. Ali a gente vê um Deus que ouve e muda o curso dos acontecimentos. Isso revela o coração do protagonista dessa história. Embora o juízo exista, a motivação principal de Deus, ao longo de toda a saga, é a restauração. A preferência dele é sempre pela graça, pela compaixão e pelo desejo de consertar o que foi quebrado. Agora vamos falar do enredo, da trama principal. Se Deus é o protagonista, qual é o seu grande plano? É o estabelecimento do seu reino aqui na Terra. E a história do reino de Deus é cheia de reviravoltas, viu? Não é algo que surge do nada no Novo Testamento. Começa na criação. Israel foi chamado para ser um modelo desse governo. O pedido por um rei humano foi um ponto de tensão dramática, um desvio de rota. E então, com Jesus, vem um anúncio que muda tudo. O reino chegou. E isso nos leva direto para o clímax, o ponto de virada de toda a história. A chegada de Jesus, o ungido, que em grego é Cristo. Ele é a peça central que conecta tudo. Para a gente entender o papel de Jesus, a gente precisa pegar um conceito grego fundamental, telos. Muitas vezes é traduzido como fim, mas não é fim de acabou. Significa o objetivo, a meta, a realização final para a qual algo foi criado. Então, quando a Bíblia diz que Jesus é o telos da lei, da Torá, não significa que ele veio para abolir tudo. Significa que ele cumpriu perfeitamente o objetivo dela. Ele é a personificação da intenção original que as instruções de Deus sempre apontaram. Uma vida em total harmonia com o Criador. O que é muito poderoso aqui é a ideia de continuidade. A vinda de Jesus não começa uma história nova do zero. Pelo contrário, ela expande a família que Deus começou a formar lá com Abraão. É a mesma história, crescendo e se ampliando. Mas olha, fazer parte dessa família pela graça não é um convite para ficar de braços cruzados. Exige uma resposta. A graça de Deus nos chama para uma vida ativa de santidade, seguindo suas instruções e de arrependimento, que é basicamente voltar para o caminho certo sempre que a gente se desviar. Finalmente, a gente chega na resolução da história. Como é que essa grande narrativa se encerra? Ou melhor, como ela se resolve?
E aqui a gente vê o arco completo da história de uma vez só. Tudo começa na criação, passa por Israel, atinge seu clímax em Jesus, continua através da comunidade de fé e aponta lá para frente para o triunfo final, quando o governo amoroso de Deus será plenamente estabelecido. A esperança bíblica não é sobre escapar da terra, mas sobre a restauração dela. A história termina com a Cidade Santa, a própria presença de Deus, descendo e se unindo ao nosso mundo. Esse é o dia do Senhor, não apenas um dia de juízo, mas o ato final de Deus para consertar todas as coisas e reinar para sempre. E tudo isso nos deixa com um pensamento final. Se a Bíblia não é só um livro de regras, mas a história contínua da ação de Deus no mundo, isso levanta uma questão bem importante. A história não acabou. E se ela não acabou, qual é o nosso papel no capítulo que está sendo escrito agora mesmo?